Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma conversa paralela comigo. Um bate-papo que se propõe leve, reflexivo, inspirador. Nós nos baseamos na circularidade dos saberes e buscamos com isso uma troca profícua entre a dialogicidade e a interação do conhecimento, com gente muito interessante e que tem muito o que dizer. Hoje, neste terceiro episódio, nós vamos tratar especificamente de mediação e de mediação judicial. E aí, você já passou por algum conflito difícil de ser resolvido? Já pensou se nesse conflito difícil, faltaria apenas uma pessoa para apoiar nessa ponderação de diferentes pontos de vista? O que seriam as qualidades necessárias para essa pessoa mediadora? Já ouviu falar em mediação judicial? Sabe a diferença entre mediação e conciliação? Pois é, sobre tudo isso e muito mais que vamos conversar hoje com a querida Mariana Rodrigues. Olá, Mariana, como vai você? Tudo bem, boa noite. Uma honra participar. Um prazer ter você aqui conosco, Mariana. A Mariana é advogada, professora e responsável pelo PAPRE do UniBH, formou-se em Direito em 2004 pela UFMG e concluiu mestrado em Direito Privado em 2009 pela PUC Minas. É professora há 13 anos e essa é a sua principal atividade profissional. Desde o ano passado, atua também como mediadora pelo PAPRE UniBH. Agradecemos muito a sua participação conosco, Mariana. Eu que agradeço, é um prazer. Agradecemos a todos vocês, participantes desse nosso bate-papo online, e preciso dizer que o Conversa Paralela comigo é um evento bate-papo, podcast. Essa é uma categoria que eu estou criando agora, que significa o seguinte: é um evento que pode ser acompanhado ao vivo por pessoas que fazem inscrição prévia pelo Simpla e que têm o direito a certificado de participação. Mas, para além disso, tem o privilégio de interagir com o convidado e com os nossos participantes aqui pelo chat durante a conversa. Então, fiquem à vontade de se expressarem pelo chat, perguntas, observações durante a nossa conversa paralela. E também vou convidar todos vocês a seguirem nossa página Conversa Paralela comigo no Instagram e ficarem por dentro de nossas peripécias. Aliás, uma feliz peripécia é o lançamento oficial hoje do nosso podcast. Nosso primeiro episódio aconteceu na semana passada, com Escrever a Dor do Outro, e hoje nós temos a honra do segundo episódio sobre mediação judicial com Mariana Rodrigues. O Conversa Paralela comigo é uma iniciativa dos saberes circulares que promovem a dialogicidade de ideias pela troca de saberes, e também nós convidamos vocês para conhecerem outras circularidades de saberes, a partir da nossa página, no Instagram e no Facebook, Saberes Circulares. Sejam todos muito bem-vindos, e para dar início ao nosso bate-papo, Mariana, com você, defina o que é mediar. Mediar pode ser definido como facilitar a comunicação, porque a proposta da mediação é nada mais do que essa, né? Unir as pessoas que se encontram numa situação de conflito, né? Um conflito bem específico, assim, um conflito dentro de uma relação que se pretenda preservar, que se pretenda manter, seja por vontade ou por necessidade, né? Então, a gente vai aí desde as relações familiares. Às vezes, por exemplo, um casal está se divorciando, mas eles vão precisar manter um relacionamento eterno por causa dos filhos.
até uma relação societária, empresarial, né? Então, ou por necessidade de manter essa relação, ou por vontade das pessoas envolvidas, né? Então, a gente precisa tratar esse conflito de uma forma não beligerante, a gente diz assim, de uma forma pacífica. E a função do mediador é facilitar esse tratamento, é viabilizar esse tratamento. Porque, às vezes, quando as pessoas se envolvem em conflito, seja conflito de qualquer natureza, né? A grande dificuldade é travar essa comunicação. Pessoas né, em qualquer circunstância, quando se encontram em uma situação de conflito, costumam ter essa barreira. E a função do mediador, então, seria retirar essa barreira. Mediar, então, é aproximar, facilitar essa comunicação. Eu gostei muito dessa definição de aproximar. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando já há algum tempo nas séries do Circularidades. Aliás, nós teremos a terceira essa semana, na quarta-feira, na hora do almoço. Viu, Mariana? Você está convidada a participar conosco. Ótimo. Dedinho de prosa na hora do almoço pelo Circularidades. E a gente está tratando sobre empatia. A noção que a gente trata sobre empatia é de se aproximar do outro, se colocar ao lado do outro. E é interessante que você está falando agora, estou pensando, o mediador, ele tem esse papel, nem não sei se diria esse papel, mas essa oportunidade de aproximar pessoas, né? O momento da mediação é um momento de negociação. Então, a gente usa muitas técnicas próprias da negociação, mas uma negociação que passa por um terceiro, né? Que não fica só entre as partes. E na negociação, é interessante porque os teóricos de negociação costumam apontar uma grande e importante tensão no sentido de algo que precisa ser equilibrado, entre a empatia e a assertividade. Então, é preciso, sim, essa aproximação e essa capacidade de se colocar, eu gostei que você falou, ao lado do outro e não no lugar do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, num processo de negociação, é preciso também ter assertividade e saber transmitir os seus próprios interesses, seus próprios desejos, necessidades. Então, o equilíbrio entre uma coisa e outra é o que a gente busca sempre. E na sua opinião, Mariana, por que às vezes é tão difícil se colocar ao lado do outro? O que nos impede de escutar? Eu me pergunto muito se é uma questão do ser humano ou se é uma questão cultural muito nossa, né? Mas a gente tem uma tendência à beligerância, a gente tem uma tendência a querer ter razão e a querer vencer, a disputar, né? Então, o conflito, a gente tradicionalmente vê como disputa. E o conflito não precisa ser disputa. A conflitologia, que é a ciência do conflito, atualmente, ela busca muito normalizar o conflito como algo não só natural, como também inevitável e, ainda mais do que isso, positivo, algo que pode nos levar a uma evolução. Não só como indivíduo, né, cada um como pessoa, mas como sociedade também. Então, o conflito é visto como uma oportunidade de melhora, a gente chama isso de conflito funcional ou conflito construtivo. Então, transformar um conflito que é disputa, que é choque, que é embate, num conflito que pode levar as pessoas envolvidas e as pessoas em torno a um ponto melhor do que o que elas estavam antes, ele precisa ser valorizado. Então, acho que envolve valorizar o conflito. Interessantíssimo isso. Muito importante. É importante. A gente está pensando na empatia numa perspectiva diferente, se colocar ao lado do que no lugar do outro. Nós conversamos sobre isso, sobre essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, até uma questão... É impossível, né? Não é? Você concorda? No lugar é impossível, porque... No lugar é impossível. O que acontece? A gente se imagina, quando vê o outro numa determinada situação, a gente se imagina naquela mesma situação, mas isso é o máximo que a gente consegue fazer. E a gente se imagina com os nossos valores, a nossa experiência, a nossa cultura, e não com a do outro. Eu me lembro, certa vez, em sala de aula, uma aluna ouvindo sobre isso, e a gente discutindo justamente isso, e ela trouxe um caso, uma experiência, ela já me permitiu compartilhar, então não tem problema, não é sigiloso,
em que ela falou, gente, num dado momento faltou muita empatia ali das duas partes. O que aconteceu foi que eu estava chorando a morte do meu irmão e uma grande amiga minha tinha acabado de perder a bisavó. E disse, nossa, eu sei como é que você se sente, eu tô também, né, no luto aqui. E ela achou aquilo um absurdo e brigou com a amiga. Falou, como é que você quer comparar a morte de um irmão com a morte de uma bisavó? A bisavó, né, natural, morrer. E ali faltou empatia das duas partes, na verdade, né? E ela tinha razão. Essa comparação de dor, e a gente compete dor, né? Isso é engraçado como a gente compete dor. A pessoa narra um problema e fala, mas podia ser pior. É como se fosse o lado bom. O lado bom é que podia ser pior. Ou então, mas e eu que? Ou então aquele pelo menos, né? Assim, nossa, eu tô com uma dor de barriga hoje, mas e eu que fui parar no hospital por uma apendicite? Né? Ou então, mas pelo menos você não tá com um problema mais sério. Então, isso não é empatia. Parece. Mas, na prática, o efeito que isso causa em quem escuta não é de conexão, não é de aproximação, é de dissociação, né? De competição. Então, são sutilezas que acabam gerando afastamento. A gente precisa trabalhar essas pequenas, esses pequenos detalhes aí da fala, né? Ótimo. Então, nós vamos, eu quero entrar nesse ponto aí que você tocou, e eu acho que é importantíssimo. Só ressaltando o seguinte, essa ideia de comunicação, né, Mariana, que você está trazendo sobre a escuta, a importância da escuta. A gente não achar que a gente está comunicando, que a gente tem que pegar e falar em seguida, necessariamente, né? Que essa aproximação ela vai dar no primeiro momento, como traz a comunicação não violenta, né? Os propósitos da comunicação não violenta, e eu acredito sobre os quais se baseia também a mediação, de um primeiro momento de escuta, um primeiro momento de observação. O movimento da comunicação, ele é pela escuta, primeiramente, né? E aí você está trazendo algumas qualidades ou talentos que seriam necessários a um mediador. Quais seriam eles, Mariana? Essa capacidade de escuta, a gente fala muito em escuta ativa, né? Ela é fundamental, né? E mais do que saber escutar, promover a escuta, porque a gente está ali como, né, apenas o terceiro. É preciso que a outra parte escute o que está sendo dito ali. Então, a gente precisa promover essa escuta em alguém que nunca pensou nisso, nunca leu sobre comunicação não violenta, sobre negociação, sobre... Então a ideia é não só eu, como mediadora, escutar, realmente criar uma conexão com aquela parte, com aquela pessoa, mas a outra que está ouvindo também, né? Então, passa um pouco por isso. Um certo controle emocional é fundamental, né? Um distanciamento do conflito é fundamental, quer dizer, não assumir aquele conflito como sendo nosso, porque senão a gente perde uma característica fundamental que é a imparcialidade. O mediador não pode ter lado, não pode achar um certo e outro errado, ele não pode aconselhar. Então a gente precisa ter, de alguma forma, um distanciamento. E é aquele equilíbrio, mais uma vez, né? Entre a empatia e o distanciamento. Eu preciso, a gente chama de rapport, né? Estabelecer uma conexão com aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso ficar distante do problema delas. Não assumi-lo como meu e não tomar lado, não tomar partido a respeito, né? Eu acho que esse é o grande desafio, é sempre esse equilíbrio aí. Uma firmeza, uma assertividade, ao mesmo tempo um acolhimento, uma empatia, e promover isso entre aquelas pessoas que ali estão. Eu acho isso muito interessante. É como se fosse um... É tão interessante isso no nosso dia a dia, sabe? Eu fico pensando muito sobre a mediação no nosso dia a dia também. Para essa situação mais específica que a gente vai tratar aqui também. Conhecer o procedimento, os trâmites para uma mediação judicial. Mas voltando aqui para o nosso dia a dia, é tão interessante a gente pensar, e a Cristiane está colocando aqui no chat a mesma coisa, olha só, precisamos de mediação até nos nossos conflitos domésticos. É tão interessante como que, no nosso dia a dia, às vezes a gente poderia contar com o mediador, né? Uma pessoa que está próxima, mas que pudesse fazer esse lugar
da sensatez, vamos dizer assim, né? Da ponderação entre duas pessoas, por exemplo, ou dois grupos ou mais, que estão ali numa situação mais fragilizada, né? De um ponto de vista ou de um sentimento de tristeza ou de frustração, alguma questão emocional que nos deixa mais fragilizados, e às vezes é só um mediador que poderia, uma pessoa que poderia se colocar nesse lugar, né? Mediador ali, e ajudar a ponderar, sem assumir esses lados, né? Como você diz, sem dizer você é certo e você é errado, até porque na mediação não existe isso, né, Mariana? O certo. Exato, exato. E, aliás, esse é um grande desafio para quem, como eu, tem formação em Direito. Eu estou vendo, agora que eu distraí do chat aqui, agora que eu estou vendo, tem a Laura aqui, foi aluna minha, Laura? Ela falou que ela disse que no primeiro período ela estudou, né? Não, Mariana. Boa Não. noite a todos. Boa noite. Não, Mariana, não fui aluna, não. Eu fui aluna da Camila Linhares. Ah, tá, no Estoril, né? Foi um semestre só, salvo engano. Mas, enfim, para gente que tem formação em Direito, isso é um desafio muito grande, porque a gente está acostumado a achar o que é certo e o que é errado, o que é tese, argumentação para levar, para convencer o juiz, né? De que aquele nosso cliente ali, a parte que a gente defende, é quem tem razão e o outro está errado, para que um ganhe e o outro perca. E essa é uma tendência que fica muito, poxa, né? Eu já tenho aí 16 anos de advocacia. É difícil, é um desafio, realmente. Nem todo mediador é formado em direito, não tem essa necessidade, mas é comum, porque como o direito lida diretamente com o conflito, é comum que pessoas com formação em direito procurem, né, a mediação cada vez mais. Mas também é muito comum na área da psicologia, do serviço social, várias áreas, né, da comunicação em geral. E aí, cada profissional, né, que já vem de outra área, vai ter o seu desafio. O psicólogo, por exemplo, tem que resistir à tentação de diagnosticar e tratar ali as partes na mediação, né? E assim para todos, né? O educador tem que segurar para não ensinar, não aconselhar, né? É por aí. Então tem que separar, né? Tanto que quando eu começo uma mediação, alguém chama, doutora, não sei o quê, não, né? Primeiro que eu já não gosto desse negócio de doutora, mas assim, na mediação é peremptório, aqui não, né? Que eu sou mediadora, né? Eu costumo trabalhar sempre com um comediador, eu gosto muito, no Sejus que a gente faz muito isso, no PAPRE um pouco também, né? A gente tenta sempre trabalhar em dupla, e de preferência com alguém que vem de outra área, porque a gente acha um equilíbrio mais facilmente. Muito bom. Mas realmente, não tem certo e errado. Não tem, mas eu tenho direito a isso. Pode até ter, mas será que exercer esse direito é o melhor para você agora? Né? E aí a gente não... Eu finjo que não sei muitas vezes. Mas será que eu não tenho direito a mais? Olha, o que é melhor para você? O que é bom para você agora? O que atende à sua necessidade agora? É isso que você precisa pensar. Não tanto não tem direito, estou perdendo, vou ganhar, vai ter que ceder, não vai. É muito interessante isso, porque a construção é conjunta, né, Mariana? Isso fascinante na mediação, fascinante. É você permitir uma ambiência, né? Porque nem é um ambiente só, mas a ambiência de que as pessoas construam frente a frente, né? Ou lado a lado, uma possibilidade do encontro, né? No sentido daquele lugar em que ambos se sintam acolhidos, né? Ouvidos e uma série de outras questões que envolvem. A gente costuma comentar que às vezes nem surge um acordo mesmo em relação ao conflito que levou as pessoas à mediação. Mas a relação e a comunicação entre elas melhora de uma tal forma que ainda que elas prossigam num processo judicial, esse processo flui muito mais facilmente, muito mais rápido até, do que se não tivessem passado pela mediação. Então, nunca é tempo perdido. A gente costuma falar isso, porque, no mínimo, uma nova forma de ver as coisas, de ver o outro,
de entender o processo ali daquele conflito, isso sempre surge, fatalmente. Ainda que não consigam chegar a um ponto comum. Isso aí. Sobre conflito, a Patrícia está dizendo aqui no chat, vou Eu estou com recuperar. dificuldade de acompanhar o chat. Não, mas eu vou recuperando sem problema essas Tá. observações. Ela fala sobre a importância do conflito, não como um lado negativo, mas como uma oportunidade. Foi o que a gente Exato. comentou lá no início, né? A Laura sobre essa aproximação com a disciplina de mediação. E a Clara comentando sobre o conflito como um choque de posicionamento, mas uma necessidade de enfrentamento, de estabelecer uma conexão entre as divergências. Bem interessante essa ideia do conflito, das divergências e da conexão. É um pouco paradoxal, né? Mas é exatamente... É um encontro de divergências, né? Na verdade, eu acho que uma convivência pacífica com as divergências. Vai um pouco além da ideia de tolerância, mas passa por ela, né? E realmente ela comentou, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, em que as pessoas estão confinadas e a convivência é muito mais próxima, e quanto mais convivência, mais conflito, isso é natural também, né? E o conflito só surge quando há divergência. Quando a gente está concordando, está tudo certo, não tem, né? O conflito é justamente essa discordância de opinião, de necessidades, de afetos, e realmente isso se acirra com uma convivência confinada, né? Com certeza. É desafiador. E a comunicação facilita muito, né? As técnicas lá da comunicação não violenta, né? Técnicas gerais de negociação, porque a verdade é que todo diálogo nosso acaba sendo negocial, né? Nessa Sim, concordo. convivência familiar, trabalhista, enfim, a gente acaba que está sempre negociando alguma coisa, sempre buscando atingir algum objetivo. E aí, aplicar isso no nosso dia a dia é funcional, ajuda sim. Eu concordo. Até porque, quando você traz a ideia a noção de que conflito é algo positivo, é realmente necessário, porque cada um tem a sua história, cada um Isso. tem a sua individualidade. Se não tem conflito, porque muitas vezes as individualidades se anulando. estão se anulando, e não é o Uhum. caso, né? É muito Pois interessante a gente pensar a ideia do conflito como uma construção positiva de encontros, né, a partir de historicidades diferentes, né? É isso. A Patrícia está dizendo aqui no chat sobre a ideia da competição dos problemas, né? Um problema ser maior que o outro. E quando você está lá na mediação, e agora eu vou dizer especificamente da mediação judicial, mas ela nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, como você bem está ressaltando, existem alguns procedimentos na mediação judicial que ajudam as pessoas a se ouvirem, né, Mariana? Não é só a presença do mediador, mas um certo ritual tem técnica. Que faz com que aquele ambiente seja um ambiente propício para a escuta. Uhum. Contar para a gente um pouco sobre esse ritual, como ele acontece aproximadamente? Fala o procedimento da mediação em si? Como que é criado isso de que chega o mediador em cena, mas ele não chega, gente, né? Ele vai estabelecer ali uma espécie de um contrato de convivência temporária. É isso. A gente... Bom, eu posso, então, só diferenciar a mediação judicial da extrajudicial, porque na maioria das técnicas vai ser aplicável a ambas, né? A mediação, então, já é um instituto tradicional, né, entre negociadores, entre pessoas que trabalham com conflito, mas no direito brasileiro é recente, vem de 2015 para cá como algo reconhecido, oficial, né, regulamentado. E aí nós teríamos essencialmente as duas espécies, a mediação extrajudicial e a judicial. A única diferença é que a judicial passa pelo Poder Judiciário. E a mediação extrajudicial é realizada por particulares, por câmaras de mediação, né, que são entidades ali que estão no mercado,
né, prestando esse tipo de serviço ao público, em geral, mediante remuneração, mas nada impede que seja gratuito também, mas, né, não há essa tradição ainda entre nós, mas que fica totalmente alheio ao Poder Judiciário. Então, as regras são menos rigorosas, a fiscalização é um pouco menos rigorosa, mas, na essência, o processo é o mesmo. E a judicial, ela pode ser pré-processual ou processual. A pré-processual, ela evita o ajuizamento de uma ação, ela evita que alguém proponha lá para o juiz uma demanda para o juiz decidir, né? Então, antes disso, as partes envolvidas, seja orientadas por um advogado, seja porque já conhecem, né? A gente está começando a ter mais pessoas conhecendo essa possibilidade, buscam direto a mediação dentro do Poder Judiciário. E aí, esse dentro do Poder Judiciário pode ser fisicamente lá, né, no Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e aí vai ter funcionários públicos lá e voluntários também para prestar esse serviço, ou pode ser em algum posto de apoio, que a gente chama de posto de atendimento pré-processual, que é o que a gente faz no NBH, por exemplo. Tanto faz, é mediação judicial. Significa que, havendo ali uma solução conciliatória, havendo um acordo, a gente, pelo sistema mesmo do Poder Judiciário, já busca essa homologação, o juiz fiscaliza, se for o caso, o Ministério Público, olha, dá o ok e homologa. E aí a pessoa tem uma decisão judicial em mãos, mas cujo conteúdo foram as próprias partes envolvidas que construíram. Se for uma mediação extrajudicial, vai sair dali um acordo que tem força vinculante, que obriga, que tem que ser cumprido também, mas que não passou pelo crivo de um juiz. A diferença é muito sutil, mas a gente tende a gostar de chancela de juiz, né? A gente tem essa tradição. Então, muita gente busca a mediação judicial por isso. A mediação judicial tem um pouco mais criteriosa a formação do mediador e a questão de poder haver observador externo, né? Por exemplo, um aluno da graduação observar a sessão, na mediação judicial não pode, na extrajudicial, se as partes concordarem, nada impede. Tem algumas sutilezas das diferenças, né? Mas, em geral, na essência é a mesma coisa. Então, a gente acolhe as partes, esse é o primeiro momento, né? Essa acolhida. Tem uma apresentação, tem uma sessão de abertura em que a gente explica o que é mediação, o que serve, quais são os objetivos, qual que é a força de um eventual acordo, até para dar credibilidade ao processo. A gente explica que o processo é sigiloso, para deixar até as partes mais à vontade. E ele é 100% sigiloso, nem juiz pode nos convocar como testemunhas, né, para narrar alguma coisa que tenha acontecido ali, tenha sido dita ali na mediação. Então, as pessoas têm que ficar muito à vontade para se abrirem mesmo, se exporem. E é nesse momento da sessão de abertura que a gente constrói isso, né, no primeiro momento. E falamos muito de como é importante essa escuta, de o que essa escuta leva, como que ela vai acontecer. A gente impede que uma parte interrompa a fala da outra. Nessa sessão de abertura, a gente dá essas regrinhas aí fundamentais. Depois a gente passa para uma fase que né, a gente costuma chamar de reunião de informações, que é a primeira escuta. Aí a gente passa a palavra para uma das partes, escuta, mais ou menos assim, o que te trouxe aqui? Né? Sem direcionamento. Para a gente identificar quais são as questões ali mais sensíveis para serem discutidas. E quais são os interesses, pelo menos no primeiro momento, daquela pessoa. Passa a palavra para o outro. Escutados os dois, a gente faz um resumo, que é um resumo, vamos dizer, ressignificador. Não existe essa palavra, né? Ressignificante. A gente busca isso mesmo, ressignificante. Descontextualizar daquela situação emocional que as pessoas trazem, trazer para um contexto mais neutro. Inclusive as palavras, a gente muda, né? Às vezes as pessoas usam palavras agressivas, então a gente muda a perspectiva para uma perspectiva ou neutra, ou até positiva, se já for possível. E a partir desse resumo, a gente busca identificar os interesses e as questões a discutir. Os interesses não são sempre claros, nem para as próprias partes. Às vezes chega, por exemplo, né, só para ilustrar, chega lá uma mãe que está buscando pensão alimentícia para o filho, né?
aparentemente o interesse dela é receber no mínimo, não sei, vamos pôr lá um salário mínimo de pensão alimentícia. E a gente, né, construindo aquela conversa ali, escutando os dois lados, a gente percebe o interesse dela é dar ao filho a melhor educação possível. Um exemplo. Sim. Esse interesse pode ser atingido por aquela posição que ela trouxe inicialmente, de obter lá os R$ 1.000, 1.040 e poucos reais, ou pode ser atendido de outras formas. Então, quando a gente consegue identificar o interesse e afastar a posição inicial, a gente consegue buscar soluções mais criativas. Já aconteceu, por exemplo, de uma mãe pedir o salário mínimo a título de pensão, o pai não podia pagar, ele ganhava um salário mínimo, ia ser tudo que ele ganha, mas nas conversas surgiu a possibilidade de ele inserir não só a filha, como a mãe também, no plano de saúde empresarial de que ele era beneficiário. E aí a mãe sairia ganhando, no fim das contas, ganhando, entre aspas, né, até um valor maior do que o que ela pretendia, sem que o pai tivesse que gastar isso. Ou seja, todo mundo saiu satisfeito com uma solução que ninguém tinha pensado antes, inicialmente. Então, na fase de reunião de informações, a gente passa para o resumo. No resumo, a gente consegue, pelo menos no primeiro momento, identificar os principais interesses ali, reais, que aparecem. Quando a gente acha interesse comum, é maravilhoso, facilita muito. E as questões a trabalhar, que às vezes não fica claro. A pessoa está ali, mas é porque eu tenho uma casa para partilhar, mas eu também quero a pensão, e eu queria também que ele cumprisse o horário de visita, fica tudo misturado. Isso eu estou dando um exemplo de direito de família, porque é fácil, né, da gente visualizar, todo mundo ou já viveu, ou já viu alguma coisa semelhante por perto. Mas isso vale para conflitos trabalhistas, de consumo, enfim, né? A gente busca, então, identificar quais questões, e aí a gente faz uma agendinha com a ordem das questões que a gente vai trabalhar. E aí a gente passa para a fase de negociação, que é quando a gente vai aplicar as técnicas mesmo de escutativa, de paráfrase, de ressignificação, e às vezes a gente separa as partes, escuta uma de cada vez, fazendo sessões privadas, a gente busca promover a empatia, fazendo com que uma parte consiga perceber a situação da outra, né, tentando afastar aí a questão emocional. Afastar não, né? A gente valoriza, a gente valida sentimento, mas buscando trazer a razão e a consciência à fala das pessoas, né? A pessoa consegue trabalhar, eventualmente, uma mágoa para partir de uma questão de interesse. Às vezes, a mágoa que está ali doendo impede que ela veja o próprio interesse, o que é melhor para ela, né? Então, a gente, essencialmente, é isso. E aí, ao final da negociação, pode-se ou não chegar ao acordo. Eu falo que o acordo não é o nosso principal objetivo na mediação. A relação é o nosso principal objetivo. Promover respeito, promover conexão. Esse é o nosso principal objetivo. O acordo, quando vem, é consequência natural. Quando você diz acordo, está bem impregnado do ponto de vista jurídico, né, Mariana? É. Por isso que eu estou dizendo que não é esse o objetivo, né? Mas Sim. quando a gente vê, por exemplo, o advogado que trabalha ali na mediação, cada vez mais temos advogados colaborativos, né? São advogados que acompanham as partes na mediação. Muitas vezes a gente vê quase que uma forçação de barra para que se faça um acordo. Não é por aí. Ou para que termine rápido. Mas uma sessão já dá, vamos pôr no papel aqui as contas. E às vezes não é uma questão de número, não é uma questão matemática. Sim. Né? Então, a gente se dá por satisfeito quando a relação melhora. Quando as pessoas passam a conseguir se comunicar. Já teve casos de pessoa que não conseguia estar no mesmo ambiente físico, geográfico que a outra pessoa. E saíam de lá conversando, dialogando, combinando. É esse o objetivo. Essa é a finalidade. Naturalmente, às vezes acontece o acordo, né? Para pôr fim ao conflito e ao processo, eventualmente. Isso é incrível. Eu vejo essa possibilidade da mediação como algo espetacular. Será que é aí que está a diferença entre mediação e conciliação, Mariana? O que você acha? É por aí. A conciliação, né, o que a gente chama na nossa tradição aqui de conciliação, é a busca pelo acordo. E por isso é que ela é usada muito num
num tipo de conflito em que a relação entre aquelas pessoas não é o mais relevante. Por exemplo, um conflito de consumo, muitas vezes não demanda uma mediação, porque não tem uma relação a ser preservada ali. Eu comprei um produto, veio com defeito, eu quero chegar a um acordo para receber ali o que eu acho razoável, sem a outra parte também se prejudicar totalmente, e é isso. Né? Eu posso ajuizar essa ação, pedir uma indenização, por exemplo, vou demorar anos, vai ter custo, vou ter que pagar advogado, ou eu posso chegar a um acordo. Então eu vou para uma conciliação, é mais simples, mais rápido, porque não tem uma relação a ser trabalhada. Né? Ah, teve um conflito de trânsito, bateram no meu carro na rua. Não tem necessidade de uma mediação com aquela pessoa. Né? Então, a gente vai para a conciliação. E aí o conciliador, como ele tem um objetivo diferente, primeiro ele não precisa da mesma formação do mediador, que é um pouco mais complexa. Tem muito estagiário de tribunal que faz conciliação, né? É um curso mais simples, mais rápido, não tem a parte prática, é mais tranquilo. E ele pode e deve dar sugestões. Por exemplo, olha, esse juiz aqui, ele costuma decidir nesse sentido, então essa proposta é interessante, vale a pena considerar. Ou, olha, esse tipo de processo aqui no fórum vai demorar 10 anos, se eu fosse vocês, consideraria, tentaria, faria um esforço para chegar a um acordo. Ele pode fazer esse tipo de coisa, porque ele não tem uma relação a preservar ali. Então, o papel do conciliador e do mediador é um pouco diferente. O mediador pode fazer conciliação, mas não o contrário. Ah, sim. E por que não, Mariana? Conta pra gente um pouco sobre essa formação do mediador. O mediador judicial, ele passa por um curso, né, que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça ou entidades parceiras, como, por exemplo, os tribunais de justiça e algumas entidades privadas também. É um curso cujo conteúdo e a programação é muito rígida, muito bem definida pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem uma programação teórica de 40 horas e depois uma parte prática que é feita no Sejusc ou nos PAPRES de 100 horas. Então, é um curso que dura aí, a parte teórica geralmente é uma semana, o dia inteiro lá, né? E mais um semestre ou talvez um pouco mais de parte prática. Além disso, para entrar no curso é necessária a formação em curso superior, qualquer curso superior, há pelo menos 2 anos. Então, tem uma exigência um pouco maior do que para o conciliador. Tem uma trajetória aí, né? A Tânia Pena, aqui no chat, está perguntando sobre se você teria uma indicação de um curso de mediação judicial e extrajudicial em nível de pós-graduação. Você conhece? Então, tem vários, tá? Eu não sei te falar alguma instituição específica agora, mas uma pós-graduação em mediação, ela vai ser útil do ponto de vista de experiência, né? Então, não, estou com um mediador que tem uma pós-graduação nisso, isso dá vamos dizer, uma credibilidade maior, com certeza. E em termos de experiência acadêmica, né, de conhecimento. Mas um curso de pós-graduação em mediação não dá a formação em mediação judicial, não te permite atuar como mediador judicial. E aí é que está a chave, porque existe muita publicidade nesse ramo, e publicidade que às vezes nos leva a um entendimento equivocado. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Eu vou buscar uma pós-graduação em mediação para quê? Eu quero entrar, montar uma câmara de mediação extrajudicial. Legal, faça sua pós, tenha a sua experiência, vale a pena, né? Não, porque eu quero atuar como mediador judicial, então não é esse o caminho, não é necessário e não vai te dar mais, vamos dizer, talvez não te dê mais espaço para atuar também, né? Então, a formação, por exemplo, que os alunos têm no curso de graduação, né? Foi a Laura que falou, né, que fez, ela é mais ou menos a mesma formação do mediador, dependendo, né, de como é conduzido o curso, o aluno aprende mais ou menos as mesmas coisas, ele não vai ter a parte prática real, mas ele vai ter muita simulação. Então, mediação simulada é muito interessante, tem várias aí, até no YouTube, boas para a gente acompanhar, vale a pena. E aí a experiência e o conhecimento são os mesmos, mas a habilitação não vem, tá? Eu vou procurar saber cursos
bons aqui em Belo Horizonte, ou online, né? E passo para vocês. Tá bom. Tá? Sempre com essa consciência de que não é para obter a formação como mediador, que um curso de pós em mediação não te forma, não te torna mediador. Isso é importante ressaltar, né? Isso é bem importante a gente... O que te torna mediador é ou o curso de mediação judicial ou simplesmente uma contratação, alguém te contratar como mediador. E aí, para isso, não precisa necessariamente do curso. Isso pode ser muito útil. Sim, muito bem. Nós temos aqui uma solicitação de que você conte uma mediação que te marcou, mas você não pode... Foram tantas. Não, posso, Pode. assim, é sigiloso, né? Mas claro que eu não vou revelar o nome das partes e nem detalhes, né? Mas essa do plano de saúde me marcou muito, porque foram acho que 6 sessões, e a gente via que eles estavam querendo muito buscar a solução, mas que não tinha, ela precisava de mais dinheiro e ele não tinha. Era uma coisa assim, aparentemente intransponível. E foi o advogado dele, se não me engano, que surgiu com essa ideia, com essa sugestão. Olha, um plano de saúde, ela está gastando tanto de plano de saúde para ela e para as crianças. Se colocar isso na empresa lá, ela vai ter um plano até melhor e vai economizar isso para investir na educação, por exemplo. Então, essa foi uma que realmente me marcou muito. Por causa disso, por causa da solução que parecia impossível, parecia intransponível a questão ali, e com uma solução criativa foi transposta. Teve uma mediação simulada que me marcou muito, porque foi um caso real, o caso foi parar no Poder Judiciário e foi decidido por juízes. Falo juízes porque foi até o STJ esse caso. Era um conflito de vizinhos. O cachorro de era um cachorro de raça agressiva, não me lembro, Akita, eu acho, invadiu o terreno do outro e atacou os cachorrinhos do vizinho, que eram esses pequenininhos, esqueci quais. Acho que era Fox Paulistinha. Não entendo muito de cachorro, não. Mas eram cachorrinhos mais sensíveis, né? E aí veio o cachorrão e atacou os pequenininhos, e o dono dos pequenininhos, com medo e tal, entrou em casa, buscou uma arma e deu 2 tiros na cabeça do cachorrão. Dizendo, legítima defesa, eu tenho direito, ele está dentro da minha casa, atacando os meus cachorros e, né? Depois foi se ver o ataque, na verdade, quando ele deu os tiros, o ataque já tinha acabado, os cachorrinhos já tinham se separado, já estavam seguros, como se o tiro talvez não fosse tão necessário assim. Aí ele diz, mas eu estava com medo dele me atacar também, ele estava dentro da minha casa, e se ele resolvesse me atacar? Enfim, ficou esse conflito. E aí, depois conversaram e até chegaram a um acordo de que o dono do cachorro que morreu pagaria o veterinário dos cachorrinhos, ou seja, assumiu, né, a responsabilidade, entendeu como legítima defesa mesmo o que aconteceu. Mas desabafou nas redes sociais o que tinha acontecido. E nos comentários, os amigos desse vizinho colocaram coisas como, esse assassino, desalmado, torturador de animais, colocaram coisas, né, cruéis, assim, violentas. E aí, esse que matou o cachorro ajuizou uma ação pedindo indenização, pedindo não só o tratamento veterinário dos cachorrinhos, como também uma indenização pela difamação feita nas redes sociais. E a gente chama de pedido contraposto, quer dizer, na mesma ação você apresenta um pedido também, o outro vizinho falou, não, então eu quero indenização também, porque você matou meu cachorro, eu quero o valor de mercado do cachorro e eu quero indenização por danos morais, porque tinha uma relação afetiva também ali. Ou seja, os dois pediram indenização um para o outro. Sim. E os dois perderam. O juiz entendeu que, primeiro, a morte do cachorro foi realmente em legítima defesa, então não havia o que indenizar. E, por outro lado, o desabafo nas redes sociais foi só um desabafo, e a pessoa que desabafou não ofendeu, só contou o caso, e a ofensa partiu de terceiros, que não tem nada a ver com aquela história. Ele não tem por que indenizar o que os terceiros falaram. Ou seja, os dois perderam, os dois tiveram que pagar advogado e pagar custas processuais. Sim. E aí eu propus em sala de aula que os alunos fizessem uma sessão simulada de mediação sobre isso.
e fizeram e celebraram um acordo em que o dono do cachorro mais agressivo ganhou um filhotinho dos outros cachorros. Enfim, surgiram soluções interessantíssimas e os vizinhos continuaram em paz, né? Um caso que foi levado ao Poder Judiciário, ocupou o Poder Judiciário, isso tem custo para a sociedade. Outros Sim. processos ficam sobrestados, né? Vão se atrasar, vão demorar mais por conta disso, e que não levou ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, Sim. saíram piores do que entraram. Saíram Saíram piores. conflito e Sim. mais pobres. Né? Então, esse caso, inversamente, ele me marcou por não ter sido feita uma mediação ali. Vários outros, mas eu ficaria eternamente comentando. Isso. Mariana, eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso que você está acabando de falar agora, sobre o que marca, o que marcou você. Me diz especificamente, mas pessoalmente, o que te faz querer ser uma mediadora e levar o seu trabalho de uma forma tão intensa, porque eu conheço o seu trabalho, sei do valor dele, admiro o seu trabalho e gostaria que você conversasse conosco um pouco sobre isso. O que é a Mariana na mediação, nesse sentido de acreditar nessa mediação? E quando você fala sobre o que te marcou nessas duas situações, né? Uma foi a solução criativa, né? Sobre o primeiro caso que você contou, a primeira situação, e na segunda, a falta de uma solução criativa. E, no entanto, retomada... Até a falta da disposição para tentar, né? A gente vai percebendo que, muitas vezes, o viés da mediação, ela realmente atinge o ponto do conflito, que é estabelecer uma possibilidade de escuta mais profunda, em que permita que ambas as partes coloquem seus sentimentos, né? E quando houve a interferência da rede social, esse laço se rompeu, né? Ele se rompe. E quando você propõe a simulação, há uma possibilidade, ainda que ali, né, como um exercício, se reaver esses laços no sentido criativo. Então, essa ideia, a criatividade para a solução dos conflitos é uma ideia que a gente encontra lá na comunicação não violenta, e algumas pessoas comentaram aqui no chat sobre esse momento que a gente tem na quarta-feira, na hora do almoço, dos circularidades, dessa prosa, esse dedinho de prosa de que eu falei no início, nós tratamos sobre comunicação não violenta. E como que essa ideia da criatividade, buscar alternativas para alguns procedimentos ou alguns paradigmas mesmo, ou comportamentos que a gente tem continuamente, que a gente não para pensar que poderiam encontrar outras alternativas quando a gente se propõe da forma compassiva, como você usou o termo no início. Então, volto à pergunta. O que te motiva na mediação? É mais ou menos o que me desmotivou por muitos anos na advocacia. É justamente a possibilidade de ver a transformação, de viver a transformação. Na advocacia, isso tem melhorado muito, felizmente, mas na advocacia, o deslinde, a solução é muito distante. Às vezes a gente até tem como mais ou menos prever, né, dependendo do caso, mas vai demorar, mas pode ser que a pessoa, a gente fala, ganhe e não leve, né? Pode ser que a pessoa até receba uma decisão favorável, mas não consiga executar. E na mediação, a gente vê a cada sessão uma transformação. Eu acho que isso é o que me motiva. Essa coisa mais palpável, mais concreta, mais real, né? Então, as pessoas melhoram, a gente fazendo mediação melhora e é visível, né? Não é uma coisa para daqui a uns anos. Eu vou fazer uma petição agora, aí daqui a não sei quantos dias a outra parte vai responder, aí dali a não sei quantos dias o juiz vai falar, então agora vocês vão fazer isso, ali dali a não sei quantos dias. Sabe, não é essa coisa assim, apesar de que é um processo também, como eu falei, tem as fases que a gente respeita e tal, é um processo informal, é um processo que a gente conduz de forma leve, de forma mais tranquila,
né? Eu vi uma pergunta aqui se já teve alguma vez que eu fiquei sem saber o que fazer, já teve várias, e eu não conheço nenhum mediador que nunca tenha passado por isso. A gente encerra uma sessão, marca outra, não tem problema, é tudo muito tranquilo nesse sentido, a gente não fica apertado, né? Nossa, o que eu faço agora? Não, olha, gente, estou sentindo que a gente está aqui num momento um pouco delicado, vamos marcar uma sessão individual para conversar depois, né? Esse distanciamento e esse tempo que a gente pode se permitir na mediação é muito importante para essas horas em que a gente não sabe o que fazer, né? Que nem sempre vai acontecer no processo. Aliás, não vai acontecer no processo judicial, né? Falar, opa, peraí, vamos, calma, vamos pensar, vamos conversar de novo. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade. Sim. Tá? Era isso, né? Eu queria ressaltar essa parte que você falou sobre procedimentos e elementos da mediação que muitas vezes as pessoas não conhecem, que é a capacidade de marcação de outras sessões, né, Mariana? Porque às vezes a gente acha que agora nós vamos resolver esse conflito aqui, ou a gente vai dizer o que precisa ser dito e todo mundo vai embora para casa. Já com a solução. Ou a solução, ou do jeito que chegou mesmo, vai embora do jeito que está, porque não conseguiu se sentir acolhido, ouvido ou aproximado, né? Uhum. Mas entender que a gente não tem a necessidade de ter um encontro, né? Muito mais rápido do que vir uma decisão judicial, mas não é mágica nem instantâneo. Né? A gente vai falar que isso ia ser rápido, já vim 3 vezes aqui e não resolveu até hoje. Pois é, se fosse no judiciário, talvez levasse 10 anos. Então, é rápido em relação ao judiciário, mas não é um processo que pode ser apressado. Ele tem que levar o seu tempo. Entre uma sessão e outra, às vezes a gente dá uma semana, não dá menos que isso em geral, porque a pessoa precisa também trabalhar internamente aquilo que ela ouviu, né? Amadurecer aquela ideia. Então, não é para ter pressa, realmente não é. Mas também, ainda assim, é mais rápido. Em média, a gente gasta 5 sessões. Já tive mediação que durou alguns meses, já tive mediação que resolveu o conflito numa sessão só. Mas a média é aí de 4 a 5 sessões. Se a gente pensa que a mediação tem esse viés, né, essa abordagem de tratar as relações, né, de aproximar pelas relações, às vezes precisa de mais de uma sessão mesmo para a gente se desarmar, né, Mariana? É isso. Efetivamente se colocar... Para a gente se desarmar, para a gente perceber qual que é o nosso real interesse, para a gente conseguir internalizar também o contexto do outro um pouco melhor, né? Apesar, às vezes, da mágoa, apesar, às vezes, do medo, né? Isso precisa de tempo. Isso não é da noite para o dia. Mas como a gente também não vai tratar, não é uma psicanálise, também não precisa se estender muito, né? Em geral, 4, 5 sessões a gente costuma... Não é nem uma psicanálise, nem uma aula, né, Mariana? Por aí. Olha só, o Guimarães está te dando os parabéns aqui pela Obrigada. fala. E a respeito de ver e sentir as coisas acontecendo com menos tempo e menos burocracia, né? Que é um pouco digna do direito que você trouxe para a gente aqui. Arlene está dizendo o seguinte: reconhecer essa aquisição para a pessoa que chega em conflito e seu objetivo maior. Você concorda? Será que a Arlene no sentido de transformação, Arlene? Será que é isso? Você está passando pelo lado que a gente falou, né? Da autonomia. Autonomia. Olha, a lei fala uma palavra que é da moda, né? Que é até um neologismo, que, fala a verdade, eu não sou muito fã, não, que é empoderamento. Né? Eu acho que a gente teria palavras em português para significar a mesma coisa, mas enfim. Eu acho que é essa construção de autonomia no sentido de fortalecer a pessoa mesmo. Tem alguns autores que colocam a solução pelo juiz como uma solução infantil. É como se fossem 2 crianças brigando e não conseguem resolver o problema e vão na mãe. Mamãe, fulano me bateu. Mas foi ela que provocou. Mas não sei o quê. E aí a mãe fala, então a solução vai ser essa. Né? Sim. A gente é mais infantilizado quando a gente vai ao juiz. Juiz, olha aqui, né? Me dá a solução para o meu caso, porque eu não consigo sozinha. Porque nós 2 adultos não conseguimos sozinhos. Então,
solução, quando é construída pelas pessoas, é uma solução mais madura. Por isso a ideia da autonomia, a ideia da cidadania, né, da construção aí de inclusão pela mediação, passa por isso, por essa ideia. Às vezes a pessoa chega lá tão fragilizada que não consegue nem falar. E aí a gente faz sessões individuais, né, para que essa pessoa possa primeiro se colocar, se reconhecer como pessoa, como parte numa relação, num conflito, para depois ela conseguir pensar no que é interesse dela a partir dali. Claro que isso vai levar tempo, né? Mas sim, eu acho que a construção da autonomia é um dos principais objetivos, sem dúvida nenhuma, da autonomia, da cidadania, da inclusão, né? E desse amadurecimento. Nossa, isso foi tão importante, trazer essa ideia. Eu acho que ela é o eixo, né, da ideia da proposta da mediação. Ele é o eixo. E isso é humanizar os processos, né, Mariana? Você não acha? Com certeza. Com certeza. E você falou sobre empoderamento. Eu queria trazer uma ideia de Paulo Freire a respeito disso, trazendo a discussão também do lado da educação, né? O Paulo Freire sempre acreditou que a ideia, essa palavra empoderamento, ele tem um texto sobre isso, é um pouco incoerente no sentido de que você traz um poder de fora para dar para a pessoa, né? O empoderamento tem um pouco essa ideia de que você concede um poder de alguém ou uma outra fonte àquela pessoa. E, no entanto, é um movimento diferente, que é o que coincide com isso que você falou, na perspectiva dele, que é você permitir que a própria pessoa construa esse poder em si. É isso. É isso. A Conceição está aqui te dando os parabéns também, pelas explicações claras, e nos parabenizando pelas propostas que nós temos trazido durante esse tempo de pandemia. Aliás, esse é um assunto importante para esse momento também, né, Mariana? Com certeza. A gente tem feito a mediação sempre online e a demanda aumentou muito significativamente. Esse outro ponto, acho que é para a gente ir terminando, né, nosso tempo já. Mas a ideia também dos encontros individuais, acho que é importante a gente esclarecer aqui. Existe o encontro entre as partes na mediação, e o que seriam esses encontros individuais, que você mencionou algumas vezes nessas sessões privadas. Não é sempre necessário, justamente porque o objetivo é o encontro, né? O objetivo é a escuta e promover que uma parte consiga desenvolver empatia pela outra e, ao mesmo tempo, ter assertividade. Mas, eventualmente, é necessário a gente separar, né? Quando é que a gente faz isso? Ou quando existe uma dificuldade excessiva de comunicação, por exemplo, porque há violência envolvida, né? As pessoas não conseguem falar num tom de voz normal, só gritam, xingam. Aí a gente acha que, às vezes, é importante separar e conversar individualmente com cada um. Ou porque a gente percebe que uma pessoa está retendo alguma coisa importante, não está querendo se expor, não está querendo, vamos dizer, revelar alguma questão importante, ou porque está com medo, ou porque está ainda naquela estratégia de negociação perde-ganha, né? Eu preciso ganhar dele, então não vou contar isso, não vou contar aquilo. E aí a gente pode buscar essa reconstrução numa sessão individual. Então, são situações muito específicas em que a gente utiliza. Ou quando a gente vê que uma das partes está muito fragilizada em relação à outra. Porque sem equilíbrio não pode haver negociação, né? Tem gente que acredita, né, em negociação sem equilíbrio, negociação aí entre patrão e empregado, etc. Mas não, na teoria da negociação é inviável. É preciso que se promova esse equilíbrio de poder. E o poder pode ser de vários tipos. Ele pode ser econômico, isso dentro das relações de família é muito presente. Ele pode ser físico, né, força física propriamente dita. Como ele pode ser puramente emocional, né? A pessoa que tem um sentimento muito intenso em relação à outra fica fragilizada na negociação. Então, às vezes, a sessão individual ajuda a promover essa igualdade de poder, esse equilíbrio de igualdade nunca, né? Mas esse equilíbrio de poder.
Então, são algumas situações específicas em que a gente utiliza. E é sempre importante que, havendo sessão privada, seja feita com as duas partes, com o mesmo tempo, com a mesma oportunidade para as duas. Sim. Né? E que haja sigilo também em relação à sessão conjunta, ou seja, o que a pessoa me falar na sessão individual, eu não posso levar, a menos que ela me autorize, para a sessão conjunta. Sim. Então, a gente sempre pergunta, tem alguma coisa do que você me disse, do que a gente tratou aqui, que eu não possa levar lá para a mesa, para que a pessoa realmente se sinta à vontade. Excelente. Mariana, foi um enorme prazer. Nós todo meu, gente. Começamos 18. Por mim, ficava aqui falando de mediação a noite inteira. Olha que delícia isso. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Obrigada pela sua presença, sempre muito empática, viu, Mariana? E muito comprometida. Gentileza sua. Faz. Eu sei. Muito bom, isso é muito bom. Lembrando aos nossos participantes, a você, Mariana, e a todos mais que possam se interessar por esse assunto, que nós temos esse podcast lá no nossa Conversa Paralela Comigo, no Spotify e em outras plataformas, e vocês vão poder acessar e ter sempre à disposição esse nosso bate-papo tão enriquecedor. Muito obrigada por isso. Agradecemos, então, a Mariana, agradecemos a você, participante assíduo do Conversa Paralela. É o segundo episódio, mas tenho certeza que você virá mais vezes. A você que está chegando pela primeira vez, o nosso podcast, então, fica disponível, com grande satisfação que a gente anuncia isso. E também queremos dizer, Mariana, que na próxima semana teremos uma conversa com a Jennifer Vieira Guimarães, que viveu 5 anos em mosteiros na França e teve uma experiência do silêncio. O silêncio e a escuta. Você pode imaginar um voto de silêncio e o quanto ela aprendeu também com o silêncio. Imperdível. Imperdível, é verdade. Estamos todos convidados para a próxima segunda-feira. Olha, com muita satisfação que eu recebo os elogios aqui no nosso chat sobre a importância das nossas discussões, a oportunidade que estamos criando para essas conversas e esses saberes circularem. Agradeço a todos vocês por isso, agradeço as lembranças, as pontuações, os comentários que vocês trouxeram, nem todos puderam ser contemplados aqui, mas sejam sempre bem-vindos. E a gente vai continuar fazendo esses saberes circularem. Essa semana nós temos em Circularidades, lá na página do Instagram do Saberes Circulares, quarta-feira ao meio-dia, a Priscila Mendes, que é jornalista, repórter da Rádio Itatiaia e podcaster do Lado B, e que vai falar conosco sobre empatia, o terceiro e último episódio da série, e ela vai falar sobre o viés empático do jornalismo e a mídia no cotidiano das pessoas. Essencial. Isso. E atualíssimo. Sobre a demanda que está acontecendo para a mídia de notícias boas. É isso aí. Então, pessoal, eu queria agradecer também, Ana Rosa, o convite. Estou extremamente honrada, foi um enorme prazer para mim participar. Foi para mim um enorme prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de deixar meu e-mail, porque eu não consegui acompanhar o chat, estou com medo de ter perdido alguma pergunta. Pode? Sim, claro, então, é o meu fala nome aqui completo, que eu coloco. tá? Meu nome completo, Mariana Andrade Rodrigues. Meu nome é muito comum, então é difícil achar alguma alternativa. Ele ficou grande mesmo. @gmail.com. Mariana Andrade Rodrigues, @gmail.com. Para qualquer pergunta, sugestão, Mariana, para que gentil. acesso à mediação, tá bom? Que você excelente, quiser. A nossa mediação é gratuita. Obrigada. Sim. E para qualquer tipo de conflito. E muito bem feita. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela atenção de todos e pela oportunidade. Foi realmente um Obrigada a você pela generosidade, por fazer circular saberes de uma forma tão assertiva e empática, Mariana. Desde o início. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. E a todos vocês, até a próxima, uma próxima Conversa Paralela comigo. Um abraço a todos e até lá. Boa noite. Boa noite.